Esta é mais uma edição do Experiências que Edificam. E no Experiências que Edificam de hoje, nós vamos receber a Ellen. Seja bem-vinda, Ellen. Muito obrigada, Yara. Nós vamos abordar o tema preconceito. A Ellen tem várias experiências sobre isso e eu a convidei para falar um pouquinho sobre algumas áreas da vida dela que marcou ela. Vamos compartilhar? Sim, com certeza. Infelizmente, né, eu vivi várias situações que, sinceramente, eu acho que a pessoa que fez isso não deveria nem ter orgulho, né, de um dia mencionar que já fez isso com uma pessoa, porque foi bem humilhante, tá? A Ellen compartilhou comigo que ela teve uma experiência na escola quando ela era criança. Eu queria que você compartilhasse sobre isso. Sim, eu não sei se você lembra, né? Na época de escola, todo mundo tem aquela coisa de teatro, de peças infantis. E a gente estava apresentando, acho que a maioria do pessoal vai lembrar, que era a ciranda da Rosa Juvenil. E aí eu queria ser a Rosa. Eu cheguei na professora e falei com ela: "Oh, professora, por favor, deixa eu ser a Rosa." Ela virou pra mim e falou assim que não ia dar pra eu poder ser a Rosa porque o meu cabelo era ruim. Simples assim, seca. Você não vai fazer porque o seu cabelo é ruim. Então aquilo ali eu já fiquei assim, né? Nossa, já traumatizada com o meu cabelo. Então, ela criou um bloqueio em você ali. Isso, em relação ao meu cabelo. Então eu já ficava assim, né? Bem receosa com o que tinha acontecido. E mais pra frente ocorreu também, que foi quando eu tive a gestação do meu filho. Meu marido, ele é bem mais claro do que eu, ele é branco, né? E tava eu e minha irmã também, ela é branca. Nós estávamos no açougue e aí uma pessoa pegou e parou, um conhecido pegou e parou e falou assim: "Nossa", perguntou pra ela: "Você ganhou neném?" Ela falou assim: "Não, não é meu não, é filho da minha irmã." Aí essa pessoa pegou e falou assim: "Nossa, mas tá mais pra ser seu do que dela." Meu Deus, né? Então, assim, só por causa do meu tom de pele quer dizer que eu não posso ter um filho claro ou me relacionar com uma pessoa clara, né? Então aquilo ali ficou bem marcado até hoje. Eu fico pensando, eu falo que no mundo hoje existe muitas pessoas maldosas, as pessoas têm que parar com esse tipo de comentário porque machuca muito. E essa questão também é do julgamento, né, gente? Então a gente tem que, eu sou cristã, a Ellen também é cristã, né? E depois eu vou estar falando um pouquinho sobre o que a Bíblia tem a ver com isso, com essa questão do preconceito. Quais são os pensamentos de Deus a respeito sobre o preconceito, sabe? E como que você se lidou com essa situação, Ellen? Como que você contornou essa situação desde a sua infância e quando acontecem esses comentários aí que você passa no dia a dia? Como que você faz para lidar com isso? Então, eu sou uma pessoa assim que eu prefiro não responder, porque se eu for responder também eu acabo me tornando agressora. Então eu fico calada, eu prefiro não responder, até mesmo para não machucar as outras pessoas, e eu prefiro que ela fique com a consciência dela mesma. Nunca revidei e vida que segue, mas lá no fundo machuca muito. Machuca muito. Quem já viveu uma situação de preconceito, às vezes quem está assistindo pensa: mas uma coisa tão pequena. Sim, para você foi pequeno, para mim me traumatizou e muito. Me traumatizou bastante. Então, assim, eu sempre fui muito tranquila com essa situação. Por mais que na frente da pessoa eu transpareço que eu não estou me importando, mas eu chego em casa e eu choro. Eu choro porque dói, machuca muito. Machuca. Queria abordar aqui, gente, uma passagem rápida para vocês verem. Tiago 2,4 descreve a qualquer um que mostra discriminação como juiz de maus pensamentos. Então, assim, nós devemos sim amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? E a questão do princípio, de valores, né? Daquilo que a gente acredita, principalmente, que é a Bíblia, então, nos ensina a amar o nosso próximo como a nós mesmos. E se você for ler realmente ali, estudar a palavra, inteirar mais do assunto, você vai perceber que no Velho Testamento, a intenção de Deus era que os judeus formassem um reino de sacerdote ministrando às nações gentias. Então ele dividiu a humanidade em dois grupos raciais, judeus e gentios. Ali já começa a mostrar essa questão, né? Vou misturar. Por quê? Deus, ele não vamos dizer assim, individual. Ele é o quê? Ele é amor. Então o amor faz o quê? Aproxima, né?
Então, com amor você vai aproximar, com amor você vai trabalhar essas características, essas ferramentas, né, uns dos outros e principalmente também aceitar as diferenças do outro. Então, na Bíblia nos ensina a convivermos uns com os outros para nós aprendermos a aceitar a diferença do outro. E a maior dificuldade que a gente vê hoje no dia a dia no mundo é o que? É a convivência uns com os outros, aceitando a diferença. Por isso que há esses choques, que na verdade é algo assim ridículo, né? Para pensar. Com certeza. Uns comentários assim, né? Sim. E nesse tempo, né, que ele separou esses dois grupos ali, ao contrário, em sua maioria, os judeus se tornaram orgulhosos de sua posição e desdenharam dos gentios. Jesus Cristo colocou fim a isso, destruindo a parede divisória da hostilidade, que está em Efésios 2:14. Depois, se vocês quiserem estar lendo. E todas as formas de racismo, preconceito, discriminação são afrontas à obra de Jesus Cristo na cruz. Então, ele nos ordena que nós amemos uns aos outros assim como ele nos ama. João 13:34. Engraçado, né? A Bíblia nos ensinando como nós devemos fazer algo um pelo outro. A Bíblia nos ensinando que nós devemos ter amor uns pelos outros. A Bíblia nos ensinando que nós devemos respeitar as diferenças e aproximar das pessoas e não afastar as pessoas. Você já passou com algum tipo de preconceito dentro da igreja? Ah, sim. Eu não sei nem te falar assim, como que eu vou te dizer? Assim, em relação ao meu cabelo. Quando eu saí do liso, né, que eu usava cabelo liso, e cheguei com o meu cabelo cacheado, as pessoas viram e falaram assim: ah, lisa esse cabelo de novo. É melhor você estar com o cabelo liso. Até por questão de imagem. Então, assim, eu penso assim, que é igual você falou, que Jesus Cristo, ele é amor. As pessoas pensam que Jesus Cristo é amor só de chegar: ah, Yara, eu te amo. Mas elas também não pensam que um comentário que ela faz, algo que ela fala sobre a roupa, sobre o tom de pele, sobre o estilo da pessoa, isso também é falta de amor, é falta de Deus no coração. Pois é, por isso que eu te fiz essa pergunta, porque na Bíblia fala também, não dessas palavras como eu vou falar aqui agora para vocês, mas se maltratarmos uma pessoa, estamos maltratando alguém à imagem e semelhança de Deus, ou seja, então nós estamos afrontando a uma pessoa que é a imagem e semelhança de Deus. Então nós temos que tomar cuidado sim com o que a gente fala, com os comentários que a gente passa para as pessoas, né, com a forma com que a gente olha, porque tudo isso é comportamento, são testemunhos, né? Se nós carregamos isso como algo, eu sou cristã, mas eu tenho essa dificuldade de gostar dessa pessoa por causa do tipo de cabelo dela, por causa da cor. Existe isso, parece brincadeira, mas existe pessoas assim. Verdade. Infelizmente. Então analise a você mesmo, sabe? Coloca no lugar do outro, tenta colocar no lugar do outro, sabe? Pensar o que o outro assim, como que o outro se sentiria se fosse, né? Se coloque no lugar do outro, né? Se fosse você que estivesse passando por essa situação, como você se sentiria? Então, eu acho que é isso, essa mensagem hoje que a gente quer deixar para vocês sobre preconceito e o que a Bíblia diz a respeito disso, né? O que Jesus pensa a respeito disso. Então, que nós podemos realmente viver o que a palavra diz, amar as pessoas como nós mesmos, né? E olhar para elas com amor, com misericórdia, com gratidão, né? E respeitar, que é o principal. Por mais que se você não é cristão e está assistindo esse vídeo, ou se você não tem religião nenhuma, mas o respeito, né? O respeito, ele é, assim, fundamental numa sociedade, para a vida. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Obrigada, Ellen. Obrigada, Yara. Foi um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de deixar uma mensagem para a pessoa que está passando algum tipo de preconceito, é que você sempre tem que ter isso no seu coração. Eu sei que falar é fácil, mas na prática é mais fácil ainda, porque você é amada, Jesus te ama de todas as formas, independente do seu tom de pele, da sua classe, da sua raça, da sua cor. Então, assim, leva isso com você. Você tem um Deus que te ama, você tem um Deus que te fez, você é a imagem e semelhança dele. Então, nada do que outras pessoas vier falar com você, não deixa te atingir, não, porque isso vai fazer mal somente para você. E quando nós nos sentimos amados, nada nos atinge, né? Quando nós nos sentimos completos. Então é isso, essa mensagem que a gente gostaria de deixar para você. Até mais!